Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. José, boa tarde. O bebé de 22 meses que caiu de um quarto andar nas Caldas da Rainha morreu no hospital. A informação é dada pelo Hospital de Santa Maria à agência Lusa. O bebé estava em manobras de reanimação dentro do helicóptero que o transportou entre as Caldas da Rainha e o Hospital de Santa Maria, mas acabou por não sobreviver. Fonte da PSP avançou à agência Lusa que este bebé estava em casa com 2 irmãs mais velhas quando caiu de um quarto andar. A mesma fonte disse ainda que os pais já foram contactados. Está a ser dado apoio psicológico à família. E também a marcar este sábado, o Presidente da República insiste na ideia de que há uma necessidade de combater a imigração ilegal em Portugal. Mas recusou António José Seguro comentar a decisão de enviar para o Tribunal Constitucional o decreto sobre o retorno de estrangeiros. O Presidente da República diz que as razões de ter pedido a fiscalização estão todas explicadas e não vê motivos para insistir no tema. É uma reação que surge depois de ontem, no diploma que enviou para o Tribunal Constitucional, o Presidente da República ter dito que existem reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal no território português. Hoje, o chefe de Estado voltou a assegurar que é contra a imigração clandestina e que é preciso combatê-la, mas sobre o envio do diploma para o Tribunal Constitucional, o Presidente da República diz que já tudo foi dito. As razões estão todas explicadas na fundamentação que enviei. Nós, como sabe, eu sou contra a imigração clandestina. É preciso combater ferozmente a imigração ilegal. Precisamos de regular a nossa imigração e precisamos defender as nossas fronteiras. E nada disto é incompatível com tratarmos com dignidade as pessoas, designadamente menores e crianças. As explicações de António José Seguro no final da visita às festas do povo de Campo Maior, aqui um registro da agência Lusa, uma decisão que já teve reação por parte do Chega, fala em responsabilidade política através de comunicado. Já na Rádio Observador, o deputado Rodrigo Taxa levanta questões sobre a leitura que foi feita por António José Seguro. Mas alguém que me está a ouvir considera que com estes fluxos migratórios que a Europa já não consegue absorver, está respeitada a dignidade humana não só de quem vem, como daqueles que já cá estão? Alguém acredita que a dignidade humana é respeitada quando muita gente nesta Europa enfraquecida continua a prometer uma falsa promessa às pessoas de que entrem, que encontrarão uma vida melhor do que aquela que têm, quando nós já não conseguimos dar uma vida melhor aos nossos? Isso é que é a falta de dignidade humana. Rodrigo Taxa, escutado na Rádio Observador, a reagir à decisão de ontem do Presidente da República. Numa nota deixada no site da Presidência, António José Seguro confessa que tem reservas em relação ao tempo máximo de detenção de imigrantes em situação ilegal no território português, daí ter enviado o diploma para o Tribunal Constitucional. E seguimos, José, com a Ministra do Ambiente, que garante que a entidade reguladora dos serviços energéticos ainda não justificou o porquê dos combustíveis demorarem mais a baixar do que a subir. Sendo que o prazo termina na próxima semana, altura em que se espera uma descida no preço dos combustíveis. As estimativas do setor apontavam para uma descida de cerca de 12 cêntimos no gasóleo e na gasolina, mas o Governo aumentou as taxas do ISP, por isso a descida dos preços ronda os 10 cêntimos no gasóleo, 11 cêntimos na gasolina. Na próxima semana, Maria da Graça Carvalho, a Ministra, garante que se os portugueses não ficarem satisfeitos com a resposta da entidade reguladora dos serviços energéticos, o Governo pode mesmo ser obrigado a intervir. É muito importante as pessoas perceberem, porque se não ficarmos contentes com essa resposta, o Governo, o Estado, tem meios para poder intervir nos preços. As palavras da Ministra Maria Graça Carvalho. Está confiante ainda que esta descida menos acentuada no preço dos combustíveis deve-se aos conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente. E em Carraseda de Ciães está a lavrar um incêndio de difícil acesso, com, José, 8 meios aéreos no local. O combate às chamas está a ser feito por quase 170 operacionais e esses 8 meios aéreos, sendo que há ainda dezenas de meios terrestres no terreno. Fonte da Proteção Civil afirmou à Lusa que o incêndio no concelho de Carraseda de Anciães está a lavrar numa zona de difícil acesso e que os meios vão ser reforçados em breve. Há ainda o perigo do vento, que está a complicar o combate às chamas. Este incêndio em Carraseda de Anciães é o que está a provocar mais preocupação hoje à tarde no país. E seguimos, aliás, com o Secretário de Estado Adjunto e de Educação, que revela que ainda há algumas dezenas de pedidos de avaliação de exames da primeira fase, José,
que não estão fechados. Os resultados deviam ter sido conhecidos ontem, mas sem avançar com um número concreto, Alexandre Homem Cristo revela que, em alguns casos, tal não foi possível. Estamos a falar de casos também de uma dimensão muito reduzida. Quantos casos é que são neste universo de mais de 20 mil? Estamos a falar de algumas dezenas, abaixo de 0,5%. Importa salientar é que qualquer aluno, independentemente do momento em que receba a classificação, ou mesmo neste caso aqui a reapreciação, tem igual condição para aceder, enfim, no seu processo de candidatura ao ensino superior e, portanto, todos os prazos para esses alunos contarão a partir do momento em que recebem as suas classificações, portanto, ou as suas reapreciações. Não ficarão impossibilitados de se candidatarem à primeira fase do acesso ao ensino superior? De maneira nenhuma. Sobre as razões que impediram a divulgação destas reapreciações, Alexandre Homem Cristo avança com alguns exemplos. Por exemplo, faltar algum item, ou pelo menos faltar alguma folha, ou haver alguma necessidade de rever a digitalização, mas em maior parte dos casos estamos a falar de situações mais administrativas, que é algum elemento da documentação que não estava devidamente submetido, ou mesmo submissões tardias. Por exemplo, houve até escolas que sinalizaram ao Júri Nacional de Exames terem, por lapso, não enviado as reapreciações para o júri. No caso dos exames nacionais, o secretário de Estado Adjunto e da Educação revela que também há casos pontuais de atrasos na divulgação das notas, nada que impeça, diz o secretário de Estado, uma avaliação global positiva da segunda fase dos exames. E José, uma pessoa morreu após a queda de uma avioneta no aeródromo de Portimão. A vítima mortal é o piloto, um jovem de 28 anos, que era o único ocupante da avioneta. A informação é dada à Rádio Observador pelo comandante dos bombeiros de Portimão. Tratava-se de uma avioneta que transportava uma faixa publicitária. Durante o voo, ter-se-á enrolado essa faixa na aeronave, o que provocou a queda e a morte do piloto. E na atualidade internacional, a Ucrânia diz ter atingido 12 navios da frota fantasma da Rússia. Isto, José, na última semana. Informação dada pelo Kyiv Independent, citando a Força de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia. Os ataques foram feitos com recursos a drones. Desde o início da operação, a 6 de julho, drones ucranianos atingiram mais de 200 embarcações da frota paralela da Rússia, incluindo 134 no Mar de Azov e 84 no Mar Negro. E no Irão, a Guarda Revolucionária afirmou hoje que a reabertura do Estreito de Hormuz depende dos Estados Unidos, se aceitam ou não em pleno as condições de Teherão. As autoridades iranianas exigem que os Estados Unidos deixem também de interferir na região e nas conversas entre o Irão e Omã sobre a navegação no Estreito de Hormuz. O alto responsável militar do Irão sublinhou a relevância do Estreito para o país e considera que Hormuz é muito mais do que apenas uma importante rota económica. Segundo as autoridades iranianas, o Irão chegou a acordo com Omã para uma fase final de um entendimento conjunto para essa nova rota temporária de navegação no Estreito de Hormuz, que vai atravessar águas do Irão e de Omã e permitir o trânsito de navios comerciais segundo o novo modelo de gestão. O Irão anunciou em meados de julho um novo encerramento do Estreito de Hormuz em plena escalada de ataques entre o Irão e os Estados Unidos. E no desporto, o treinador do Porto quer entrar com o pé direito no campeonato. Francesco Farioli fez ao início da tarde a antevisão da partida de amanhã frente ao Alverca, onde José já falou do título. Para dar conta de que a conquista do ano passado ficou precisamente no passado e que de nada vale para as contas do campeonato que arranca este fim de semana. O Futebol Clube do Porto Alverca está marcado para as 6 da tarde. Em conferência de imprensa, Francesco Farioli falou ainda de mercado para deixar a garantia de que Rodrigo Mora não quer sair do clube. Tive apenas um jogador que veio ter comigo, questionando-me sobre a possibilidade de sair. Digamos que um falou diretamente comigo, o outro sei que também manifestou esse interesse. Nenhum dos envolvidos é Rodrigo Mora. A garantia do técnico dos Azuis e Brancos, que amanhã vai orientar a equipa na estreia do campeonato. Já o treinador do Alverca, Sérgio Ferreira, admite que a equipa ribatejana tem tudo o que precisa para ser competitiva. O Futebol Clube do Porto Alverca está marcado para as 6 da tarde. E o Benfica joga com o Académico de Viseu no mesmo dia e também no arranque do campeonato. Marco Silva lamenta que o jogo seja à porta fechada e espera, José, dificuldades. O jogo está marcado para as 8h30 de amanhã. O Clube da Luz apadrinha o regresso do Académico de Viseu à Primeira Liga. Na conferência de imprensa, Marco Silva diz que a equipa está pronta para o arranque do campeonato, onde o Benfica vai jogar à porta fechada, cumpre castigo pelo arremesso de pirotecnia por parte de adeptos em 2023. Uma situação que não agrada a Marco Silva e que pouco faz, diz o treinador do Benfica, pelo bem do futebol. Retirar 65 mil pessoas ou 60 mil pessoas de um estádio de futebol, se achamos que é assim que vamos resolver problemas, estamos completamente enganados. Acho que temos muitos bons exemplos pela Europa de como contrariar algumas coisas que não são boas, e se não são boas há que atuar diretamente
e não é interditando ou não permitido que os adeptos sejam no estádio e que um jogo seja à porta fechada que vai resolver o que quer que seja. Simplesmente, e eu não entendo, retiraram isso não só ao Benfica, ao próprio Académico, ao próprio espetáculo, é ir por caminhos que, na minha opinião, não vão resolver nada. As palavras de Marco Silva antes do jogo com o Académico de Viseu, primeira jornada do campeonato do lado do Académico. O treinador Bruno Pinheiro diz que essa ausência de público pode jogar a favor da equipa de Viseu. É um jogo que vamos acompanhar aqui na Rádio Observador, com relato em direto, a par também desse encontro de Futebol Clube do Porto, frente ao Alverca, mais logo a partir das 8 da noite, depois do Jornal das 8. Vamos também acompanhar a estreia do Sporting nesta edição do campeonato. A minha estrela da Amadora Sporting para ouvir com relato em direto aqui. Um abraço, José Rafael Lopes. As notícias estão de regresso às 6h30. Um abraço, até já. Este programa tem o apoio de BetClick.